No vídeo de hoje, os fantasmas tricolores devidamente expulsos, exorcizados, colocados no passado e a vitória sobre a LDU, Fluminense campeão da Recopa. Vamos falar como essa vitória foi construída e o que Fernando Diniz passa a representar para a história desse clube. É preciso destacar. E também o que representa hoje Fernando Diniz na prateleira de técnicos do Brasil. Tudo com Diniz é ame ou odeie, tudo envolvendo Fernando Diniz, qualquer debate é 8 ou 80, e eu acho que não é nem para lá, nem para cá. E é preciso dar o devido peso ao que ele conquistou no Fluminense. A transformação de patamar do Fluminense no âmbito internacional, tocada por ele, provocada por ele, claro, pelo elenco, mas ele como arquiteto disso. Like do vídeo nesta sexta-feira. Ativa o sininho aí quando você se inscrever no canal, falta bem pouco para a gente bater os 170 mil inscritos por aqui. Certo? Vamos lá, recados. Hoje, Paulistão, Botafogo e Guarani em Ribeirão Preto, decisão, especialmente para o Bugre. Eu coloquei empate no meu palpite no Aposta Ganha. Rodada do Paulistão, tem clássico no domingo, tá tudo lá, você já pode fazer a sua fezinha. Link no primeiro comentário, jogue com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos. Segundo recado, Clube de Membros. Próxima segunda-feira, Jorge Igor responde exclusivo para os membros. Inclusive, só você que é membro vai ter acesso aí no domingo ou amanhã ao post na timeline do YouTube para enviar a sua pergunta para o programa de segunda, tá? Gravo da segunda e jogo no ar na segunda somente para os membros. Se você não é membro, clica no botãozinho, por um valor bem pequenininho, você ajuda o canal e ainda tem esse conteúdo exclusivo. É só para você, membro do canal, na próxima segunda-feira. Quando eu saí da transmissão na semana passada do jogo da ida, narrei os dois jogos entre Fluminense e LDU no YouTube da TNT Sports, eu disse ao vivo ali o seguinte: gente, dá para virar. Gente, Fluminense tem totais condições, Fluminense é mais time, é mais bola, vai virar. Saí com essa quase convicção, mas era uma sensação muito forte ali na transmissão. E ontem abri a live jogando o mesmo tema para o Ricardo Martins, que estava comentando o jogo comigo. E a gente viu que no campo, na qualidade, na bola, no elenco, principalmente, e até nas pernas, porque ontem o Fluminense já estava fazendo o seu 12º jogo na temporada, 10 pelo Carioca e 2 da Recopa até agora. Enquanto a LDU fazia apenas o seu segundo jogo, eles estão em início ainda, o calendário deles é diferente do nosso. Em todos esses quesitos, o Fluminense se mostrou superior à LDU. Claro que no futebol, nem sempre a equipe com mais valências é a campeã. No futebol, você tem o menor, o inferior indo lá e te ganhando. Então, nesse caso, a LDU é menor em investimento, a LDU é menor em profundidade de elenco, a LDU é menor no momento em patamar físico, mas ela quase saiu campeã do Maracanã. Ela resistiu durante mais de 70 minutos ao Fluminense. E olha, resistiu muito bem dentro da proposta dela, dentro do modelo dela, dentro das limitações dela. No primeiro tempo, tinha momentos do primeiro tempo, o Ricardinho estava de olho nisso lá na transmissão, comentando o jogo, porque quando você está narrando o jogo, você não fica tão atento a detalhes táticos, porque você tem uma série de coisas para fazer. Você tem que identificar o jogador que está com a bola, você tem que dar a descrição precisa do lance, a emoção no tom certo, você tem que fazer as chamadas de programação, você tem que estar ali e interagir com o chat, você tem que fazer muita coisa. E o Ricardinho falou, olha, tem hora que os caras estão defendendo com linha de 6, amigo. Os caras fizeram ali um 4-1, 4-1, blocos baixinhos, encaixadinhos. De vez em quando pegava a bola, tentava ligação direta pro Hurtado lá, o centroavante, mas não tinha espaço pro Fluminense. E o Fluminense circulava a bola até a intermediária, voltava, circulava, voltava. Aí tentava a finalização de fora porque não tinha muito jeito. Não tinha muito como entrar. E olha que o Fluminense abriu bem o Arias, o Keno, os laterais vinham construir, o Felipe Melo largou a zaga. O Fluminense se defendeu com o Thiago Santos só no primeiro tempo. E era o que precisava, não precisava muito mais. A LDU não vinha. O Fluminense ficou ali liberando 80% de posse de bola. O Felipe Melo se mandou para o lado esquerdo do ataque, ajudando em construir jogada. E até dando bola levantada para a área. Chance mesmo, assim,
real do Fluminense no primeiro tempo, um chute cara a cara do Martinelli. Em cima do Domingues, o goleiro dos caras lá. Teve uma finalização também do Cano com pouco ângulo. Se não me engano, foi no primeiro tempo também. Teve um momento que meio que bateu o desespero do Cano. Ele pegou uma bola na intermediária, uns 500 quilômetros do gol e resolveu bater. Tipo assim, pô, não tá chegando a bola. Eu vou ter que arrumar um jeito de qualquer pedaço do campo aqui de tentar finalizar. Porque o Fluminense não conseguia passar pelo bloqueio da LDU. E aí você tinha duas coisas ontem. A solidez do trabalho defensivo da LDU no primeiro tempo e a falta de mobilidade, movimentação. O Fluminense, que é sempre constante nisso, trocas de posição. Aliás, é uma marca dos trabalhos do Diniz, ou pelo menos ele sempre tenta imprimir essa marca. A gente não via isso no primeiro tempo. Era muito difícil para o Fluminense conseguir fazer uma movimentação mais rápida, acelerar o jogo. E aí, cara, primeiro tempo rolando 35 minutos, o Renato Augusto indo para o aquecimento, a gente já olhava e falava, e ele vai mudar, né? Ele vai tirar um zagueiro e vai botar o time para frente no segundo tempo. Exatamente o que ele fez, ele tirou o Felipe Melo, voltou com o John Kennedy. Com 10 minutos de jogo, o John Kennedy já tinha finalizado 3 vezes. 3 vezes. Então já era um panorama mudando com a entrada do John Kennedy. Alguém para não só fazer uma companhia ali ao Cano, incomodar mais a defesa da LDU, ter mais gente dentro da área, mas também com a agilidade, com a estrela, com todo o pacote que o John Kennedy pode oferecer. Então foi uma entrada interessante. E aí, cara, começou a vir mais gente do banco. E aí a diferença ficou, que já era gritante, ficou maior. O técnico da LDU tinha lá o Arce, coitado, que é trombador, que fez o gol na ida, o Alzugaray, o Johan Julio, que foi titular e até foi bem no primeiro jogo, ontem foi banco, mas, pô, o Diniz vem com o Renato Augusto, Diniz vem com Douglas Costa, é outro nível, é outra parada. E passa a ter mais gente próxima da área ou até dentro da área, passa a insistir nos cruzamentos, porque você tem mais gente dentro da área, joga a bola lá dentro. Uma hora essa bola vai chegar em alguém em condição de fazer o gol, a área está mais povoada. A LDU se fechou ainda mais. E aí veio o cruzamento do Samuel Xavier pro gol. Os laterais também trocaram, né? Também, depois o Guga entra, mas o Samuel Xavier ainda em campo, Marcelo veio para o jogo no lugar do Diogo Barbosa, enfim, e sai do Samuel Xavier o cruzamento pro gol do John Arias de cabeça. No cantinho, tirando do goleiro, fazendo justiça, não sei se esse é o termo, mas era o que o jogo mostrava. O Fluminense estava se aproximando do gol. E as alterações do Diniz no segundo tempo deixaram a sensação de gol iminente. Vai sair o gol, não vai ter jeito. A LDU não vai aguentar. Resistiu 70 minutos, não vai dar mais. Não deu, tomou o gol do Arias. Só que 3 minutos depois do gol, aí você fala, caramba, o Fluminense está vivendo o melhor momento dele do jogo, a LDU está acuada, as alterações aumentaram a qualidade desse time, já era, vai virar. O John Kennedy é expulso. E aí, cara, é lance onde você tem elementos para vermelho. Ele acaba pisando o jogador da LDU, que era o Zambrano, camisa número 5. A fatalidade de, numa decisão, logo depois de um gol importante, o John Kennedy ser expulso novamente. Um roteiro parecido com o da Libertadores, só que lá, cara, era aquela regra estúpida, o cara foi comemorar o gol, ele já tinha o amarelo e ele tinha feito o gol. Ontem um pouquinho diferente, mas lembrou. Só que não aconteceu o que de imediato acontece. Pô, você perde um jogador, o outro time cresce para cima de você, você tem um baque e perde, né, o embalo do jogo. Não. O Fluminense continuou melhor mesmo com 10. O que escancarou ainda mais os dois atos, os dois momentos que escancararam essa diferença entre Fluminense e LDU foram esses. As mudanças vindo do banco, opa, olha como os caras têm mais elenco. E a segunda parte do jogo que exemplifica isso é a continuidade do domínio do Fluminense mesmo com 10. Tá claro, né? É mais time, tem mais bola e dá pra ganhar o jogo mesmo com um jogador a menos. E ganhou. E continuou circulando a bola no ataque, continuou abrindo o jogo pelas pontas e num passe que veio da lateral para a área, o Renato Augusto ele já estava vindo para fora da área, ele acabou tomando um pisão, acho que do Quinones, o lateral esquerdo, pisão claro, pênalti claríssimo, 42 do segundo tempo, 43, e aí vai o Arias para a cobrança, no mesmo gol onde o Fluminense perdeu os pênaltis, por exemplo, em 2008, para a LDU, tinha que ser no mesmo estádio, tinha que ser no mesmo gol, né? E aí o Arias faz
o gol da vitória, o gol do título do Fluminense, 2-0. Aí, nos acréscimos, é treta, é confusão. O cara subiu a plaquinha com 6 minutos, o Diogo Barbosa foi pra cima do quarto árbitro, foi expulso, o Samuel Xavier no banco foi expulso também, o técnico da LDU foi expulso, uma puta treta, o jogo ficou uns 3 minutos parado, voltou, o árbitro tinha dado 6 minutos, deu mais uns 2, a LDU tentou abafa, tentou jogar a bola pra área, mandou todo mundo pra frente, mas aí já era, aí não tinha mais jogo, o Fluminense resistiu, segurou e foi um campeão. Repito, merecimento é uma coisa complicada no futebol, mas vamos combinar que o Fluminense tinha tudo para ser o campeão da Recopa. Tem um bom elenco, tem mais futebol, tinha mais preparo físico ontem, tinha o fator campo, teve controle emocional para não cair tanto na pilha da LDU durante o jogo, né? Reclamou bastante da arbitragem e eu vou falar sobre isso. E tem um bom trabalho, ótimo trabalho de Fernando Diniz, que leva esse time a mais uma conquista inédita. O Fluminense ainda não tinha na sua galeria o troféu da Libertadores, agora tem. O Fluminense ainda não tinha na sua galeria a Recopa Sul-Americana, agora tem. E isso graças a Fernando Diniz. Fernando Diniz eleva esse clube a um patamar antes não alcançado. Fernando Diniz está na história, assim como esse elenco, assim como Germancano, artilheiro da última Libertadores, assim como o John Arias, que sempre vai ficar lembrado pelos 2 gols nessa final, assim como Felipe Melo e André, que ontem até levantaram a taça juntos, né, com todo o espírito de liderança que tem, com o Fábio, com toda a sua bagagem, caminhando por um fim de carreira e ainda levantando troféus, enfim, toda essa galera aí, John Kennedy, o herói da Libertadores, todos têm os seus nomes marcados na história desse clube, mas Fernando Diniz, acima de todos eles, o arquiteto dessa obra, o cara que tantas vezes foi criticado, taxado como perdedor, sabe aquelas coisas de Brasil, né? Ah, é perdedor, é azarado, nunca vai ganhar um título importante, vai nadar, morrer na praia, aqueles rótulos que a galera vai colocando em profissionais que são jovens. O Diniz é jovem, tem muitos anos ainda de futebol pela frente. Acho que o Diniz merecia ser criticado na medida dos erros que cometia e merecia os elogios também na medida dos acertos que tinha. Nada nem para mais, nem para menos. Mas no Brasil a discussão toda é muito apaixonada, sabe? E as pessoas são muito definitivas, né? Em coisas que estão em construção. A carreira do Fernando Diniz, ela ainda estava em construção, ela ainda está. Para a gente taxar, sabe? Já deu certo, não deu certo. Bom, na história do Fluminense deu certo. Na história do Fluminense ele está. Independentemente do que venha a acontecer, se o trabalho continuará sendo exitoso ou não, se ele vai ganhar mais títulos em 24, 25 ou não, se ele vai ficar 10 anos no clube, 2, 1, 6 meses. Isso, para a história já escrita, não importa. Isso não vai se apagar. É o técnico que colocou o Fluminense no topo da América. Fez o serviço completo, ganhou a Libertadores e ganhou a Recopa. Entregou, tá aqui, ó, tá feito. Esse trabalho tá feito, esse trabalho é histórico, é lendário, botou o Fluminense no Mundial de Clubes. Ele entregou, ele fez e acho que superou até as expectativas. Então, esse carinho, o torcedor do Fluminense sempre terá por Fernando Diniz. E o lugar na história do futebol brasileiro está reservado ao Fernando Diniz. Ele é um técnico campeão de Libertadores, com um ótimo trabalho, com um trabalho autoral, com uma maneira muito interessante de jogar, com uma proposta ofensiva. Esse é o Fernando Diniz. Com os seus erros, com os seus acertos, com as suas teimosias, com as suas virtudes, um profissional de alto nível. Ah, não deu certo na seleção brasileira? Outro capítulo, outra história que em nada mancha a trajetória no Fluminense. Pode reduzir a tua avaliação individual. Pode impactar no teu conceito individualmente formado sobre o Fernando Diniz. Tudo bem. Para a história do Fluminense, pouco importa se ele perdeu para a Argentina, para a Colômbia, para o Uruguai, enquanto era técnico do Fluminense, se ele obteve recordes negativos na seleção brasileira, o torcedor do Fluminense está pouco se lixando para isso. A Taça da América está lá, a Taça da Recopa está lá. E ele foi o arquiteto disso. E tem que ser sempre lembrado, reconhecido, reverenciado, que o Fluminense faça ao Fernando Diniz em vida e a esse elenco. E a todos que construíram essa história, todas as homenagens em vida. Que o Fluminense celebre muito com esses caras tudo que foi conquistado, porque foi muito grande e foi muito difícil. Veja como foram as finais. Veja como o Fluminense precisou suar para virar esse confronto ontem. Veja como o Fluminense precisou suar para ganhar de um Boca limitado
muito abaixo, mas é o Boca, né, gente? É uma decisão de Libertadores, não tem decisão de Libertadores tranquila. Então, foi tudo conquistado com muito trabalho, um trabalho muito competente desse elenco e dessa comissão técnica, e eles precisam ser sempre festejados. Daqui a um ano, daqui a 5, 10, 15, toda vez que lembrar, pô, vamos relembrar o título da Libertadores, chama os caras, faz uma puta festa, porque é pra isso mesmo. É pra isso mesmo. Só sobre a arbitragem. Cara, o Facundo Tédio dá 2 minutos de acréscimo no primeiro tempo, realmente não dá, né? Aqui, e olha que a LDU, ela nem teve tantas oportunidades assim de fazer cera do primeiro tempo, porque ela mal tinha a bola. Mas toda vez que tinha, eram 30, 40 segundos que eles estavam matando. Para cobrar um lateral, eram uns 30 segundos. Para cobrar uma falta, uns 40, 50 segundos. E aí, claro, se você for somar tudo isso, dá, sei lá, no mínimo 4, 5 minutos de bola parada. Fora as outras paralisações naturais do jogo. E aí o cara dá 2 minutos. O pessoal do Fluminense ficou louco. Foi pro vestiário reclamando, espumando, foi pra cima do árbitro, Felipe Melo reclamou, mas durante o jogo, isso é importante, a gente falava, ó, o Fluminense vai ter que ter força mental, porque os caras já falaram que vão vir pra catimbar, que vão vir pra sujar o jogo. O Fluminense já saiu irado com a arbitragem lá de Quito, a história do pênalti não marcado do Cano e a própria reclamação da falta que deu origem ao gol da LDU no final. O Fluminense vai precisar ter controle emocional. Durante o jogo o Fluminense teve. Não rolou nenhuma pilha mais forte, enquanto a coisa não estava decidida. Depois do 2-0 aí virou meio zona. Mas ali do 0-0... o Fluminense estava tentando jogar o jogo dele. O Fluminense não caiu em discussão desnecessária, em perda de tempo desnecessária. Reclamou quando acabou o primeiro tempo, porque o juiz deu 2 minutos de acréscimo e realmente foi pouco. Mas não foi um Fluminense instável emocionalmente do ponto de vista da arbitragem. Talvez a falta de movimentação, as dificuldades para chegar no primeiro tempo também tenham um pouco de origem emocional de um time que estava travado. Mas o meu temor era, pô, o Fluminense vai vir pilhado demais, vai esquecer de jogar bola e vai querer arrumar treta com a LDU o tempo todo. Ou vai querer responder as tretas que a LDU queira arrumar. Não. Nessa armadilha, o Fluminense não caiu. Agora, questão de cera, de arbitragem, é mais velho que andar para trás. Aqui, fazer cera compensa e muito, porque os caras realmente... A arbitragem sul-americana é muito complacente com catimba, com cera, com milonga, com seja lá o nome que você queira chamar, e a LDU fez de novo. Ah, o Fluminense fez na ida, por isso nós vamos fazer na volta. O Domingues, o goleiro deles, disse lá. Verdade, tinha um pouco também de uma questão de fôlego. Primeiro jogo, por exemplo, o Keno no primeiro tempo já estava tonto. Tava falando para os médicos, galera, eu tô tonto, tá difícil, e ele não conseguiu terminar o jogo, porque realmente ele e outros jogadores sentiram a altitude. Esse fator também precisa ser destacado, né? Quando o Domingues enche a boca para falar, esse cara vem aqui fazer cera. Pô, vocês jogam numa altitude de 2.800 metros, amigo. Não é fácil. A galera que vai aí sente isso. Se vocês têm o benefício de jogar na altitude, vocês precisam respeitar e entender que o adversário vai sofrer um pouquinho fisicamente, vai precisar parar, dar uma respirada, é uma questão humana. Não viu o Fluminense como um time catimbeiro que foi fazer antijogo em Quito, como o Domingues, goleiro deles lá, quis vender. Nada disso. Parabéns ao Flusão, campeão da Recopa, com muitos méritos, com uma história muito, muito bonita, uma virada na marra, um jogo difícil, mas prevaleceu o melhor elenco, prevaleceu o melhor futebol jogado e prevaleceu o trabalho realmente histórico de Fernando Diniz no Fluminense. Você não gosta do Diniz? Aí tudo bem, é um problema seu. Eu gosto na medida certa. Eu acho que o Diniz comete excessos ainda, eu acho que ele tem pontos a melhorar, mas melhorou em vários. E é um campeão de Libertadores e campeão da Recopa. Gostando ou não gostando do Diniz, o certo é bater palma. E eu bato. Parabéns a Fernando Diniz e parabéns aos tricolores. Tudo exorcizado. Não tem mais negócio de LDU. Quem zoou, zoou, né? Quem fez meme, fez. Quem não fez, esquece. Agora o Fluminense é o rei da América e vai poder bater no peito e ostentar isso por um tempo. Parabéns, tricolores. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa sexta-feira para todo mundo. Juízo e tchau.